Olá pessoal, meu nome é Gabriel Silva de Assis, sou estudante do curso de Engenharia Elétrica do Cefet de Nepomuceno. E hoje vou fazer uma apresentação do meu trabalho na disciplina de Instrumentação Industrial e Controlador de Programado, orientado pelo professor Carlos Antônio Rufino. O tema desse projeto consiste na simulação de um circuito de inibição de termoresistência utilizando código Wellstone, desenvolvido no software LT Spice. Dando uma breve introdução sobre o assunto, a medição de temperatura é um dos processos mais importantes na engenharia e na indústria. Ela está presente em praticamente todos os sistemas de controle, automação e segurança industrial. Entre os diversos sensores utilizados, um dos mais confiáveis é o PT100, um tipo de termoresistência feito de platina, conhecido por sua linearidade, precisão e estabilidade. Esse sensor varia sua resistência conforme a temperatura, ou seja, a 0 graus ele possui 100 ohms de resistência. E a 100 graus ele possui aproximadamente 138,51 ohms de resistência. O objetivo desse trabalho é projetar e simular um circuito capaz de converter essa variação de resistência do PT100 em uma tensão elétrica de saída linear, variando de 0 a 5 volts. Essa conversão foi feita através de 3 blocos, em que o primeiro bloco consiste na ponte de Wellstone, responsável por detectar a variação de resistência. Também 2 buffers, que isolam o sinal, e por fim um amplificador diferencial, que amplifica o resultado e gera o sinal de saída. A ponte de Wellstone é um circuito clássico para medições de pequenas variações de resistência. Ela é formada por 4 resistores expostos em forma de losango. Nesse caso, os resistores são R1, R2, R3, R4 e o PT100. Quando o PT100 sofre uma variação de temperatura, sua resistência muda, desequilibrando a ponte e gerando a diferença de potencial entre o V1 e o V2. Essa diferença potencial é proporcional à variação da temperatura. E, portanto, é também importante destacar que quando a ponte está em equilíbrio, ou seja, com o PT100 em 100 ohms, a diferença de tensão entre V1 e V2 está praticamente zero. Os amplificadores U2 e U3 são configurados como buffers. Esses componentes têm ganho unitário, mas alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, que evita que um estágio do circuito interfira no outro. Na prática, eles servem como isoladores de sinal, garantindo que o pequeno desbalanceamento da ponte seja transmitido ao próximo estágio sem distorção ou perda de precisão. O amplificador U1 está configurado como amplificador diferencial, responsável por amplificar a diferença de tensão gerada entre a saída dos buffers. Também os resistores R5, R6, RF e RF1 definem o ganho do circuito, que foi ajustado para aproximadamente 619,58 ohms. Com esse ganho, conseguimos que a saída varie de 0 a 5 volts para o intervalo de temperatura de 0 a 100 ohms, 100 graus. Isso significa que o circuito transforma variações pequenas de ordem de milivolts em um sinal elétrico de fácil leitura, e compatível com controladores e conversores. Na simulação do LT Spice com o PT100 a 0 graus, ou seja, 100 ohms, observamos o comportamento do seguinte gráfico mostrado acima, que representa a saída do nosso circuito. Podemos observar que a tensão de saída ficou entre 4,65 nanovolts e 5,15 nanovolts, um valor extremamente pequeno, podendo se considerar zero. Essa diferença mínima ocorre devido às limitações numéricas do simulador, mas na prática indica que o circuito está corretamente calibrado, ou seja, quando o sensor está a 0 graus, o circuito produz 0 volts de saída, como se esperado.
Agora, fazendo a mudança dessa resistência do PT100 para 138,51, a tensão de saída vai ser aproximadamente 5 volts, confirmando a linearização e precisão do sistema. A variação é progressiva e proporcional, mostrando que o circuito responde de forma suave e estável à mudança de temperatura. E com isso também, pegando o nosso arquivo, que não está disponível aqui, os gráficos de resistência versus tensão e temperatura versus tensão mostraram uma relação praticamente linear também. E com isso, durante a simulação, pequenas diferenças foram observadas entre os valores teórico e o simulado. Isso acontece porque o T-Spice considera efeitos reais do circuito, como resistência parasitas, quedas de tensões e limitações de amplificadores proporcionais. Esses fatores tornam a simulação mais próxima da realidade, mostrando como o circuito se comportaria em uma aplicação prática. O uso do buffer foi essencial para reduzir ruídos e garantir estabilidade entre as etapas. Tendo isso, podemos concluir que esse trabalho foi possível compreender de forma completa como o sensor PT100, aliado à ponte de Wheatstone e os amplificadores operacionais, podem transformar variações de temperatura em sinais elétricos, lineares e precisos. A simulação comprovou a eficiência e a linearidade do circuito, mostrando que é uma solução confiável para instrumentação industrial e controladores de processo. Esse foi o meu trabalho sobre a simulação de um circuito de medição de temperatura utilizando PT100 e ponte de Wheatstone. Agradeço pela atenção e espero que a explicação tenha ajudado a entender melhor o funcionamento desse sistema. Muito obrigado e até a próxima.